Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um pod das Psis. Eu sou a Fabi Arello, estou aqui com a Paula. Olá, pessoal. A gente está aqui hoje também com o Renato Galo, um grande amigo, psicólogo, neuro, meu amigo do primeiro semestre da faculdade, lá em 2009. A gente não era amigo de bar, a gente era amigo de faculdade, só de estudos. Eu nem ia pro bar. Seja bem-vindo. Obrigado. É muito, muito bom te ter aqui. É um grande prazer te ter aqui. Eu acho que vai ter, assim, meu. muita coisa pra gente compartilhar hoje. E agradecer também todo esse trajeto, né? Veio de fora, né? Pra Veio de participar. longe. Não sabia que você também tinha se formado lá. Que legal. E eu também. Verdade, ela também é da UNG. Você também é da UNG? Mas não vamos falar o ano, não. Não, esse ano não. É mais. Não, é perto, mais. né? É perto, isso, Não, é tudo bem, é perto. perto. Nada que uns 7 anos, 8 anos, é perto. Sim, Tá tudo bom? bem. Sim, é uma reunião de ex-alunos da UNG. Aí pronto. Isso. Ótimo. Fechou. E aí eu queria que você contasse hoje um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, como que eu sei que você trabalha num formato diferente do que a gente está acostumado, ele do consultório, tradicionalzinho, bem de lá atrás. Eu sei que você trabalha num formato diferente, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é e como você chegou até esse formato. Tá. Primeiro, quero agradecer, né? Primeiro, posso olhar qualquer câmera que funciona, né? Então, beleza. Quero agradecer, eu fiquei muito contente, eu vi, até entrei em contato com você, falou, pô, que bacana, Paulinho, você tá fazendo... foi antes de começar o Pod das Psis, né? Falou, pô, que legal, você produz conteúdo também. Foi quando eu comecei, eu falei, não, vou começar a produzir conteúdo também. E aí eu vi o Pod das Psis, fiquei super contente, ela já, pô, você vai fazer parte, então eu fiquei felizão, uma honra estar aqui. Obrigado, Paulinho, valeu mesmo. E Fran também, né? Claro. Bom, o que não é tradicional, né? Que a gente entra o tradicional psicanálise de van, né? Que existe, você que é psicanalista, você também é psicanalista também, né? Sou Não, TCC. Tô tendo Vamos um deixar complô ela aqui agora. Vai ter um complô aqui. Conversa nós aqui. Tá bom. Tem gente ainda que faz com divã, tascão bem freudão, assim. Tem. E E tem também, porque hoje eu não atendo com divã. Tem quem chega no consultório e pergunta, ué, mas cadê o divã? Psicanálise não tem que ter o divã? E não necessariamente. Sim. Eu procuro não ser tão ortodoxa. Mas tem quem chega e fala, nossa, como assim não tem divã? cara, você vê que coisa, Quer né? ficar É deitado, muito né, estigmatizado. Né? Pô, ia ter eu Quer também, ficar né? lá, né? Acho que a minha terapia pra isso seria bom, que eu ia deitar, até dormir talvez, mas enfim. E tem essa parte, né, do que vem da psicanálise, do modelo médico, né, que veio pré-psicanálise era o modelo médico de consultório, veio assim caminhando. Eu comecei atendendo muito mais com a comportamental e principalmente como acompanhante terapêutico, que é um modelo justamente que quebra essa parede do consultório e vai atender no ambiente natural. Sim. Então assim, eu já atendi em casa, já na escola, já fui em balada, já fui na faculdade, barzinho, assim, tudo para trabalhar desensibilização, habilidades sociais, né? Então, por exemplo, ia para essa balada, por exemplo, estava ali naquele ambiente e caso fosse conversar com outras pessoas, eu era só um amigo dele e ajudava ali na intermediação. Claro, não tem um trabalho prévio antes disso, né? Enfim, e aí eu chegava uma hora que eu falava, vou embora, não sei o que, e deixava a pessoa lá, quando eu já sentia que estava bem para continuar, enfim. Dentro de cada contexto existe um trabalho diferenciado, individualizado para cada pessoa. Sim. Né? Então, eu comecei, quando eu saí da faculdade, né, eu comecei trabalhando principalmente com autismo, né, então eu no último ano da faculdade, em 2013, finalzinho de 2012, comecei a trabalhar na Associação de Amigos do Autista. E ali eu entrei como estagiário, fui pra, instrutor, supervisor, fui supervisor no Pinel, no Hospital Psiquiátrico. Olha, essa parte eu não sabia dessa história. Tem bastante história. Imagino. A gente pode chegar lá. E aí, saindo de lá, eu comecei a trabalhar com autismo e dentro dessa parte de acompanhamento terapêutico. Né? Então, atendia na escola, ia lá na casa atender, fazer esse programinha que a gente conversou agora há pouco antes de começar a gravar, né? Mais modelo de mesa e tal. E aí comecei a trabalhar um pouco mais com habilidades sociais, entrar um pouco mais nessa parte de games. Conheci o Túlio Germano, que são hoje, com a Raíssa, os sócios do grupo D20, que é o grupo que eu trabalho com habilidades sociais, usando RPG. E passando esse tempo, né, eu fui entrando mais e conseguindo agregar o que é uma paixão minha desde sempre, que são os jogos. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um Nintendo Switch, podia ter trazido, né? Esqueci, mas é um videogame portátil desse tamanho assim, né? Que eu consigo levar. Então, por exemplo, o Fortnite, que a gente estava conversando também, ele roda no Switch.
Então eu conseguia, por exemplo, ir para casa, né, do cliente atender, eu pegava o Switch e jogava com ele no console. Sim. Enquanto isso eu ia batendo papo, que é exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, só que cada um na sua casa. Sim. Então eu comecei a agregar essa parte de jogos como uma forma de vínculo com a molecada, né? Então isso funciona assim, eu considero, enfim, muita teoria também, o vínculo ser 90%, né, da terapia. É Se fundamental. você não tem vínculo, você não tem o resto. Não rola. Então, esse é o mais forte, assim. Chega encaminhamento pra mim, é porque estava fazendo atendimento com fulano e é mais velho, não tem mais o perfil, não é um demérito ser mais velho, mas é o perfil, né? Uma coisa que eu comento até nas lives que eu faço, ou até no Instagram também, é que assim, quando eu não me predisponho a atender casos que eu não vou ter empatia. Sim. Que não vai... que eu não vou conseguir ter essa troca. Então, por exemplo, eu já atendi idoso, eu amo atender idoso, só que não é uma área que eu pesquiso. Então, se vê um idoso, já aconteceu uma senhora e um outro senhor que eu atendi. Formou o vínculo, mas assim, eu não tinha muito essa expertise de saber diferenciar um pouco as coisas. Então apareceu, eu peguei e falei, vamos atender. Rolou legal, foi bacana, só que não era a minha área. Se eu pego uma pessoa que é especializada naquilo, lógico que é muito mais efetivo. Sim. Então hoje que eu sei que não é minha área, eu não vou me atrever de novo a fazer isso. Sim. Né? Então é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que não tem noção do que é o universo dos jovens e adolescentes e querer achar que você vai conseguir fazer um vínculo bacana. Sim. Às vezes dá certo. Pode ser. Enfim, às vezes bate o santo ali e dá tudo certo. Mas a chance de dar mais certo com alguém que joga, que entende bem, que sabe como que funciona, né? E não é só jogar. Hoje em dia você tem as redes sociais aí, TikTok, YouTube, todas essas coisas, nem sei se pode falar também. Pode. Twitch, que é onde eu faço também as lives e tal. Tudo isso, você tem não só a informação, como a mecânica de como que isso funciona. Sim. Isso é super importante. Né? De, por exemplo, você saber que o TikTok é um perfil de coisas mais dinâmicas. Coisas que você vê um minutinho, passa e vai embora. O Instagram também é a mesma coisa, só que você tem as postagens que dá pra você fazer uma trabalhada maior. Aí você tem o YouTube, que você consegue discorrer um tema longo. Só que o YouTube também agora tem o Shorts, que também é a mesma coisa dos stories do TikTok. Então, você tem que saber a mecânica de como funciona, porque isso determina muito como que é o comportamento do jovem. E a gente acha que é o jovem que determina o comportamento, mas é o contrário. Tem um documentário, esqueci o nome do documentário agora, mas depois eu passo, que é sobre as grandes mentes que trabalham por trás dessas empresas. Né? Pessoas que saíram, por exemplo, de Facebook, de Amazon da vida, e que vão explicar como que era o manejo ali, a estratégia para poder... Então, por exemplo, tirar o botão de dislike. Não é o dilema das redes? Isso, dilema das redes, obrigado. É incrível. Então, só você tirar o botão de dislike de uma coisa já muda a dinâmica de tudo. Já muda, ele rege o comportamento do mundo inteiro com um botão que ele arruma, que ele tira do negócio. Então, saber esse tipo de coisa também é fundamental para conseguir lidar com jovens hoje em dia. Porque e aí, se é uma pessoa que está muito de fora, que não está nada atualizado, fica boiando. Fica boiando. Porque é uma coisa que faz parte do mundo deles. Né? Não vou nem dizer que é o mundo deles, mas que faz parte de uma maneira muito forte. Sim. Ainda tem algumas crianças adolescentes que não são tão ligadas em tecnologia, mas assim, é extremamente raro de se ver. E você acaba tendo... Assim, todo mundo vê aquilo, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem TikTok. Se você não tiver aquilo, não vou entrar. Claro que aí tem uma parte que a gente vai provavelmente entrar, que é a parte do controle disso tudo, né? Que enfim, já a gente chega aí, porque lógico, tudo tem que ter controle. Mas... A gente não está falando que não é sem controle, né? Isso. Mas que é um meio onde mesmo que a pessoa não tenha, ela já sabe o que é. Sim. Né? Ou já viu do amigo, né? Teve um menininho que eu atendi, um menininho autista que eu atendi na escola. Foi engraçado porque assim, não era... Tem um tempo já, tem uns 4 ou 5 anos isso. Mas foi pra aula de informática, ele sentou na mesa do computador e ele mexia no monitor com o dedo. Ele não mexia com o mouse. Então você vê que, há 4 anos atrás, você já dispensava o mouse. Sim. E aí como ele não sabia, depois que foi um tempo ele foi associando que ele apertava e eu mexia no mouse, porque que conforme ele apertando, eu ia fazendo por ele. Né? Muito rudimentar, tem Exato, que mexer. porque se ele toca aqui, é um movimento que ele faz. Então ele tem que coordenar uma outra coisa, que ele vai mexer aqui, e olhar lá. Pra mexer aqui e clicar
né? Que antes era só o clique, era só pum e vai. Sim. Então, ele começou a aprender com ele vendo o meu movimento que eu fazia, porque eu comecei a falar, pô, eu não vou ensinar, ele tem um comprometimento maior, então não tem por que eu querer ensinar aquilo pra ele naquele momento. Então ele queria só ver os videozinhos dele, ele ia clicando, então eu ia com o mouse clicando. Eu começou a associar, e ele começou a ver, depois ele pegou e aprendeu, mas não tá no convívio dele mais. Sim. Né? Sim. Se a gente pensar isso há 4 anos, a Imagina pandemia... agora. Há 2 anos Acelerou, atrás, né? Acelerou que acelerou muito. totalmente Muito. esse processo. Então, assim, tem uma mudança, uma dinâmica muito grande, né, que você vê hoje, por exemplo. Eu tenho um tablet com caneta, que é maravilhoso para estudar, para ler, Sim. para fazer um monte de coisa. E hoje eu tô fazendo fazendo a outra pós, eu tive a pós de neuro e agora tô fazendo a pós de TCC. E, cara, sei lá, a maior galera tem Sim. um tablet com caneta. Sim. E a nossa, não é molecada nova, somos nós. Sim. 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 Né? Então, assim, é uma coisa que a tecnologia ela existe para ajudar, mas existe uma dosagem que a gente tem que ter, né? Eu comprei um livro recentemente da Ana Lemb, que é uma neurocientista brilhante, chama Nação Dopamina. É um livro que fala justamente sobre o quanto alguma coisa pode se tornar um vício e o quanto isso é prejudicial pra gente. Aí já a gente entra nessa parte que eu vou começar a falar de neuro e vai um monte de nome aqui que, enfim, a gente vai falar já. Mas a parte de dopamina, dopamina tá ligada à motivação. Muita gente fala assim, dopamina é o prazer. Também, mas não só. Na verdade, é uma parcela pequena que a dopamina entra nessa parte. Ela é muito mais anteceder o prazer. Ela vai fazer a gente aumentar o combustível para ir buscar o nosso prazer. Então, quando você tem algo que tem inclusive uma crítica muito importante sobre a juventude hoje, do como a informação é abundante, como as coisas são imediatas e fáceis e rápidas, né? Tem até um meme que eu uso em psicoeducação com os pais, que é sabe aquele meme do cachorro fortão e o outro cachorro fraquinho, cadinho? O cachorro fortão com como é que chama? Esqueci o nome, daquele... Tipo um taco da Era das Cavernas, né? Pataque. Esqueci, enfim. Eu sei o que é, mas não tô lembrando. Tacape. Tá. Com um tacape na mão assim, fala assim, estou com fome, vou andar 120 km pra caçar um animal. E aí o outro baixinho fala, droga, o iFood tá demorando. Sim, sim. Né? Sim. A nossa espécie, ela não foi feita para ter isso que a gente tem hoje. Né? Você vê na época das cavernas que, poxa, realmente acontecia. Eu vi um bicho aqui, eu ia conseguir catar ele a 80 km pra frente. Sim. E voltar arrastando para alimentar minha família. Sim. E aí hoje você tem o quê? Um iFood que demora, já fica puto. Já fica bravo, já Né? cancela a compra. Então, esse é o tipo de dosagem, porque é possível que ensino, tanto que na minha orientação parental eu trabalho muito a questão de trabalhar as funções executivas. Eu desmembro aqui. Função executiva você tem o controle inibitório, que é justamente você conseguir se controlar, que é o que a gente está falando lá fora, do quanto os jogos... do quanto o jovem consegue desligar o jogo na hora que precisa, de falar, não, eu preciso inibir a minha vontade de canal, eu vou desligar aqui, depois eu jogo. Primeiro porque é uma questão de desenvolvimento, né, já que o nosso cérebro ele tem essa parte aqui, que é onde rege esse comportamento. Toda a parte de função executiva, atenção, memória operacional e tudo mais, está tudo aqui nessa parte da frente. E isso aqui, graças a essa parte da frente, que nós temos a sociedade que nós temos hoje, que é o que grande diferencia nós dos animais. E com, sei lá, seus 12, 13 anos, isso não está nem na metade do caminho de se formar. Né? O nosso cérebro ele evolui, né? Ele desenvolve dessa forma aqui. E essa aqui é a última, com seus 24, 25 anos. Sim, que é o dado que saiu novamente esses dias, que a gente já ouve isso de novo desde a faculdade, da aula de desenvolvimento, mas que esses dias colocaram novamente na internet falando é um adolescente até os 24 anos. E tem um monte de gente que não consegue entender do que é que está se falando e cai matando em cima, cai falando um monte. Sim. Que é justamente desse desenvolvimento, que só se completa mais tarde. Você vê que interessante isso que você falou? Tem uma pesquisa que foi feita antes de um início de uma formação em neuropsicologia, em neurociências, não lembro exatamente qual era o curso, mas neuro. E esse mesmo questionário foi aplicado depois. O questionário era sobre como que você avalia a pena de determinados crimes cometidos por pessoas. Então, sei lá, a pessoa matou. Tem ali um contexto da pessoa e a pessoa matou alguém. Aí no começo fala morte perpétua, prisão perpétua, pena de morte, lá.
quando você faz um estudo de neuro e você vê como é que funcionam as coisas, fala, opa, é diferente. Sim. Né? Você fala, puxa, ele não teve controle. Tanto que tem uma grande discussão sobre o que é o livre-arbítrio, se nós temos de fato um livre-arbítrio ou não. E uma grande comunidade da científica de neurociências já fala que nós não temos livre-arbítrio, porque nós somos controlados justamente por esse tipo de coisa. Sim. Fala assim, então tá, escolhe matar alguém. Não tem como. A não ser que você tenha uma predisposição para isso. Sim. Então, voltando, né? Tem esse desenvolvimento, quando você tem um jovem adolescente, tem muitas questões que são difíceis para ele de acontecer. E é por isso que eu faço orientação parental, visando essas funções executivas e entender que, olha, então, o seu filho não vai entregar o que você acha que ele vai te entregar. Não agora. Então, a gente tem que fazer esse papel por ele. Esse papel de controle, esse papel de falar, então, agora é hora de desligar, agora é hora de ligar, você tem total direito, a gente estava falando agora há pouco das redes sociais, eles precisam estar, porque senão tem prejuízo social em cima disso. Como muitas vezes a gente encontra, desculpa te cortar, pais que também não têm controle, né? Não, gente, exatamente. Né? Exatamente ele esse fica o ponto. muito tempo e quando você vai ver o que o adolescente ou a criança traz no consultório, minha mãe só fica no celular, minha mãe só fica no computador. Perfeito, porque você tem um exemplo dentro de casa, é muito fato. Sim. Né? A mãe, né, tá com o celular lá, desliga aí. Vai fazer outra coisa. Daí você não tem né? É como se a gente tem que ensinar e, na verdade, mostrar o que é fazer outra coisa. Sim, tem que ter se estímulo, vira, né? tem um monte de coisa aí no seu quarto, vai fazer outra coisa. E daí fica no vazio, né? Sim. E assim, dá para aprender, dá para você ensinar a ter controle. Só que você vai ensinar agindo, não adianta falar. Sim. Eu falo em terapia, Sim. É que dá eu trabalho, não vou conversar né? com ele e convencer de que ele tem que fazer isso. Raramente, sei lá, se aconteceu foi uma vez. Porque é diferente de você falar, tá bom, vou tentar. Só que quem tá agindo é o cérebro dele, quimicamente falando. Não é uma coisa tipo, nossa, meu psicólogo falou que eu tenho que parar agora. Não é assim na hora. É muito mais interessante o videogame. A dopamina tá ali, rodando ali, acabou, usa a dopamina e gasta, usa e gasta, imediato. Né? Você tem ainda o TDAH, que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele tem isso já por natureza. Então, se você dá um videogame para ele, é uma coisa que você abrir uma torneira de chocolate aqui e deixar cair à vontade. A hora que cortar aquela torneira de chocolate, aí lascou. Sim. E dá problema. Sim. Porque é a fonte de prazer que ele está tendo naquele momento. Porque no restante da vida dele não tem tanto prazer assim. Né? Tanto que o uso abusivo de substâncias, ou de jogos, ou de outras coisas, por TDAH, existe uma incidência gigante. Sim. Porque ele não tem controle sobre isso e existe a necessidade de mais dopamina. Porque já tem abaixo ou exagerado. Então, é difícil, é uma coisa muito complicada. Aí você falou agora de exemplo, né, e tal. Quando a gente consegue mostrar que é possível de se ensinar, só que isso não necessariamente vai ser prazeroso, né? Porque você tem que falar, poxa, é hora de... Que nem você comentou, né? Fala assim, poxa, você acorda 5 horas para estudar. Né? Tem até uma amiga minha que comentou lá, mas meu Deus, você acorda... Eu tô acordando 7h30 xingando. Falei, quem falou que eu não xinguei? Xinguei, mas eu me propus a fazer isso. Sim. É pra mim, né? Eu tenho um objetivo maior. Feito, né? Exato, eu tenho um objetivo maior para isso. Se eu esperar que eu vou acordar feliz 5 da manhã para estudar, não vai acontecer. Né? E aí você começa. Tanto que quando eu comecei a acordar, foi um pouco difícil, obviamente. Depois de um tempo, aquilo tá tão na minha rotina que eu acordo antes do despertador. Eu abro o olho lá, eu vou olhar agora, nós durmos sem relógio, mas eu olho e falo, poxa, que horas são? Aí toca o despertador, tipo, na mesma hora, assim, sabe? Então, é um esforço que logo em seguida ele tem recompensa. Só que, claro, eu tenho um objetivo maior para isso. Eu sei aonde eu quero chegar. E é muito legal você reforçar que no começo foi difícil. Porque eu acho que muitas coisas que a gente vai fazer, seja acordar mais cedo, estudar um pouco mais, uma atividade física, a gente bate bastante nessa tecla aqui da importância da saúde no integral. Não só cuidado com as emoções, mas também com o físico, com a saúde. Tudo se liga, né? Não tem como. Quando você vai começar, é ruim. É difícil. Justamente vai porque doer. É muito você não vai gostar.
Mas tem que ter ali não só um objetivo, mas entender o que aquilo está te proporcionando. Por que você está fazendo aquilo? Não é acordar, vou acordar às 5 da manhã porque meu amigo acorda às 5 da manhã, então deve ser isso que está fazendo diferença na vida dele. E não aplicar nada e não fazer sentido na minha vida. Porque você vai acordar às 5 horas da manhã e vai ficar olhando para um lado para o outro. Tá, acordei, e agora? É saber que no começo vai ser difícil e saber usar disso. Saber, tanto que nem você falou, tem um objetivo. Mas é algo que reflete na sua vida, reflete no seu dia. Total. Esse estudo. Reflete no seu trabalho. Muito. E assim, por exemplo, às vezes eu comento que eu tô regrando a minha vida baseada em evidências, em ciência. Então, por exemplo, eu sei que se eu acordar cedo e eu tiver um tempo ali, até o preparar do café é algo que é um ritual, assim. Eu adoro café, inclusive eu já até falava, onde eu arrumo essa caneca aqui, porque eu quero. Eu adoro caneca. Então é o ritual de eu escolher qual caneca que eu vou usar, qual que é o meu café, preparar tudo bonitinho. Demora quase 1 hora para preparar o café. Porque ali eu já vou acordando, já vou vendo, já tinha tomado um banho. Eu já acordo, tomo um banho, já porque, enfim, já para dar aquele... Não, bora, vamos acordar. E aí o processo do café, ele já é uma coisa que para mim já tá é prazeroso aquilo, de falar, pô, hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou fazer isso aqui, hoje eu vou fazer isso aqui, tal. Aí eu vou lá, sento para estudar. Eu já estou acordado, já estou num período que é um período próximo do período de alerta da gente, de ser exposto à luz, do corpo começar a gerar algumas proteínas para a gente começar a trabalhar. Então, eu pego um período que, além de ter o silêncio, né, e todo mundo tá dormindo, aquela coisa toda que, poxa, que legal, que tranquilo, tirando minha cachorra que fica enchendo o saco para ir latir na rua, é tranquilo. Então, aí depois disso eu vou lá, eu cumpro minha rotina da manhã, tem reuniões de equipe, de escola e tal. Eu tenho alguns atendimentos. Meio-dia, eu tenho uma esteira lá em casa que eu aluguei, inclusive recomendo, aluguel de esteira, nunca tinha ouvido falar, a culpa dela, maravilhoso. Também nunca ouvi falar. Incrível. Porque a gente pensa em comprar, mas já vem aquela, vai virar um trambolho, cabide. vai ficar, exato, vai virar cabide. Eu penso mais no trambolho, porque eu comprei porque eu queria usar. Porque assim, eu aluguei, porque eu tava correndo de manhãzinha cedo, só que começou a chover, foi logo no comecinho do ano, começou a chover muito. Eu falei, mano, eu me sentia triste já, falei, pô, não consegui correr. E eu comecei a eu ia adorar, que desculpa perfeita. Não, mas é porque, então, olha só, quando eu comecei a primeiro caminhar, eu não comecei correndo direto, né? Comecei a caminhar. Eu sentia que aquilo já me dava uma disposição enorme, me organizava na minha cabeça, falava, nossa, que maravilhoso, eu sou ansioso, né? Passei tratamento, terapia, remédio, já tomei, enfim, um monte de coisa. E é uma coisa que hoje eu sei que a rotina que eu tenho hoje é justamente para eu não voltar a ter aquilo que eu tinha. Então eu não quero perder nunca isso aqui. E além do que, resultados profissionais gigantes em tão pouco tempo, depois de ter ajustado a minha rotina e ter me organizado. Então, aí voltando, quando eu fui caminhar, o dia foi o seguinte, eu fui pegar minha bicicleta e falei, não, agora eu vou correr, vou pegar minha bike e vou andar Eu moro perto da Paulista lá, então tipo, pega a bike é mó legal. Só que eu fui ver, o freio de trás estava desregulado. Tem o disco lá, né, e não estava fechando. É um ajuste básico, eu não sei, mas eu sei que é básico, não sei fazer. Falei, eu não vou ficar aqui quebrando a cabeça, já que eu tô com a minha dopamina alta e já que eu vou fazer alguma coisa, já tava com roupa, com tudo, vou andar. Peguei meu carro e fui no Parque de Ibirapuera. Quando eu voltei, eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar, só que é sábado. E eu não tenho que trabalhar. E eu falei, meu Deus, eu quero, mas eu tava com aquela disposição. Então, o que me fez manter inicialmente o primeiro hábito do exercício foi justamente a minha organização, que melhorou bizarramente logo no começo. Então, eu fui colocando uma coisinha por dia. Aí, primeiro, eu fui ajustando qual que era o melhor horário para eu correr. Primeiro, eu tava acordando cedão para correr. Só que aí eu chegava em casa e falava, putz, só que tem que chegar. E às vezes não depende de eu, por exemplo, ir correr no parque e chegar. E aí, putz, eu tenho que tomar banho, mas só que já tem atendimento, às vezes atrasava. Eu falei, putz, não tava dando muito certo. Aí, quando eu aluguei a esteira, eu falei, bom... Comecei a ajustar, falei, não, deixa eu... Putz, eu vou ter que fazer hoje na hora do almoço, não adianta. E comecei a ver que, poxa, na hora do almoço funciona muito bem. E, na verdade, o exercício físico, você pode fazer o mínimo que seja a hora que der, mas faça. Você não tem um horário específico. Na verdade, no círculo circadiano você tem mais ou menos no final da tarde. Mas não é via de regra. Você pode fazer, você pode acostumar o seu corpo a fazer em outro horário. Vai ter gente que se apega, não tô conseguindo fazer em tal horário, então não vou fazer em horário nenhum, porque eu não tô fazendo no horário que é o melhor. Exatamente. Não, nossa, a academia tem que fazer cedo. Se não fizer academia cedo, eu não faço mais. Bobagem. Né? Você pode fazer a hora que der, mas faça. Perdi a... Por que a gente foi pro aluguel das esteiras? Que faz parte ali do... Porque foi um facilitador para mim. Porque eu tenho a esteira na minha sala, eu termino às 11 horas, eu tô no meu quarto, eu coloco a roupa e eu tô na minha casa. Eu corro.
né? Eu coloco o reloginho Hoje a lá, maior coloco parte a dos música. atendimentos é online. Todos. Todos. É que assim, logo a gente tá reformando a casa para fazer o atendimento em grupo presencial. Mas assim, vai ser um dia, 2, Tá. em grupo, né? O individual eu não vou fazer Aham. presencial. Porque você se adaptou muito bem a isso do online. Sim, minha agenda tá lotada, não tem um horário mais. Eu sei que você falou, Rê, da trajetória da faculdade, mas eu queria saber, assim, até uma questão, assim, pessoal. Por que você foi para essa área do jogo? Porque Como eu é que sou foi? assim. Porque eu jogo. De desde você falar sempre. assim, nossa, uma ideia de vou trabalhar os jogos com o meu trabalho da psicologia, eu vou usar o jogo com esses Como é que você pacientes. conseguiu unir? Ah, tá. Sabe, essa ideia, e hoje são duas coisas que você faz que você gosta, que, né? Você usou a psicologia Uhum. e ainda mais, né, o jogo. Sim. Acho que até com o perfil, né? A gente estava falando sobre o perfil, né, de atendimentos, qual que eu vou escolher. Então, assim, quando você... Eu sempre joguei. Eu nasci, tinha um Atari na minha cara, que era da minha mãe. É bem simples. Então, assim, foi legal que eu acompanhei. Hoje em dia, quando você nasce hoje, a gente jogos hiper complexos. Eu comecei com o joguinho de navezinha, pum, pum, pum. Sim. Então eu fui desenvolvendo, né, junto com os jogos. Então tinha um Atari, que né, eu fiz assim, que é, o controle do Atari também é assim. E aí fiquei um tempo sem jogo e eu depois ah não, mentira. Passou um tempo, eu tive um Nintendinho, que eram jogos também um pouquinho mais complexos, mas ainda fase de fasezinha, de pular e tal. O famoso Mario. O grande marco da minha vida foi o Super Nintendo. Tanto que eu tenho minha chave, não tá aqui, minha chave tá lá com ela. Tem o Luigi, o Mario na minha chave. O Super Eu Nintendo adorava também, viu? Super Nintendo mudou a minha vida, assim. Então, tanto em questão social, a Nintendo exclusivamente, ela tem uma coisa muito forte com o social também. Sim. Então, por exemplo, você tinha o Game Boy na época que você tinha que conectar o cabo, né? Por exemplo, Sim. eu quero trocar um Pokémon. Não dá pra você conectar na internet lá. Sim. Ô, fulano, vamos trocar aquela? Vamos. Você ligava o cabo em um, cabo em outro, trocava, né? Então, sempre teve incentivo. Hoje, aí teve o Wii, né? Teve antes o GameCube, que não foi tão forte, mas o Wii, ele já tem essa coisa do exercício. Sim. Sim, Né? E você jogar Kinect, as né? coisas, o Kinect é do Xbox, mas também tá tá. dentro. E tem muitos jogos que chama Exer Games, eles são considerados esse nome, Exer Games, de exercises e games. E aí você tem lá o jogo de tênis, boliche, você tem jogos de exercício físico, tinha uma plataforma que você também, pelo peso do corpo, ele conseguia dosar ali e controlar o que você estava fazendo. Então, assim, tem muitos jogos que foram adaptados para isso. Jogos dos party games, né, os famosos jogos de festinha, vamos reunir a galera, ninguém precisa saber jogar, porque é uma coisa simples, porém divertida. Sim. Por exemplo, o jogo, né, o Mario Party, é exatamente isso. É joguinho de assim, cada um escolhe um personagem, e aí quando apareceu uma marmotinha, tinha que sair correndo para tirar uma foto da marmota, e quem tirar mais foto ganha. É coisa simples, mas que numa festinha com a galera é divertido pra caramba, super legal. E hoje você tem o Switch, que o controle destaca, e tem Eu tô querendo comprar um pra mim, sabia? Olha, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já Essa pesquisei é nova esses pra dias. mim. É nova, Prepara né? o bolso, tá? Eu sei, por isso que eu não comprei ainda, na verdade. Mas é sério, já Essa é pesquisei. Ah. Eu vi que sai, né, o controle, você consegue jogar na TV e você consegue trazer pro consultório também. Sim, é maravilhoso. Para psicólogo é maravilhoso. Eu achei muito legal. É maravilhoso. E aí tem hoje em dia, por exemplo, tem toda essa parte dos jogos divertidos da Nintendo, mas tem os jogos também de exercícios da Nintendo que você destaca o controle e você tem, por exemplo, um circo, parece um bambolê assim, que você coloca o controle ali, ele entende aquilo e você faz exercício para aquilo. Se você faz exercício para você dobrar ali esse círculo, Sim. de você fazer os movimentos que ele te pede para fazer. Então, assim, a Nintendo continua com essa proposta, Sim. o que é muito legal, né? Então você consegue ter esse equilíbrio entre social eu acho que a e gente tal. cai um pouco no como usa. Porque Sim. muitas Esse pessoas é o segredo de gostam tudo. de demonizar tanto o videogame, a rede social e outras coisas também, a internet, a era que a gente tá agora. Mas é o como usa. Sim. Se você usa alucinadamente, sem controle, sem um uso, vou colocar Dirigido, interessante, é isso, provavelmente pode fazer mal. Agora, se você tem um fim ali, mesmo que o fim seja de distração por um período, não vai ter um grande problema, não vai acarretar em um grande problema. Pelo contrário, pode ajudar. Sim. Tem uma frase que eu amo usar, que é o que distancia, o que diferencia o remédio do veneno é a dosagem, Isso. somente. Né? Então,
Isso que você falou de saber usar as redes sociais. Por exemplo, eu tenho usado bastante agora eu tenho um perfil pessoal que eu já esqueci, nem abro mais, mas tá lá, que é o fechado e tal. Enfim, não sei se eu vou continuar alimentando ele. Às vezes eu deixo lá porque às vezes eu tenho pessoas que eu só tenho lá, e enfim. Sim. Aí tem o perfil de guitarra, que eu fico postando meus vídeos lá, que eu fico brincando e tal. E aí tem o perfil de psicólogo. Esse perfil de psicólogo, eu só tenho seguido profissionais, algum amigo ou outro mais próximo e tal, mas só profissionais. Então, pra mim, virou um ambiente que é só de informação. Até, né? Então, pô, deixa eu ver o que o fulano tá falando. Pô, eu gosto do que esse cara fala. E tal. Então, eu vou ali seguindo aquilo. Então, é uma rede social que, ao mesmo tempo, a gente consegue saber da vida das pessoas, mesmo que sejam esses profissionais, porque hoje em dia tem toda essa parte de humanização dos profissionais e tal. E aprender junto com isso. Então, assim, eu moldei meu ambiente para conseguir mostrar para mim só o que eu quero. Ao invés de você que fica lá olhando as pessoas lá na lancha, lá tomando cerveja todo dia, fazendo churrasco, e você fala, poxa, olha só a minha vida, que droga. Isso. Cara... Tem muita coisa bacana, né? E aí sempre tem aquela coisa, poxa, vai ver a vida da pessoa se tá certa mesmo. Exato. Se o cara fica todo final de semana fazendo isso, não tá certo. Não tá certo. Não tá certo. Mas na faculdade você tinha ideia que você ia para esse caminho? Jamais. Ainda mais a gente pensando, né? Em como a gente sai, né? Naquele modelo tão ortodoxo. Eu não sei vocês, né? Eu falo eu que vou falar lá em 2006, tá? Então, lá em 2006, 2007, saí muito mais assim. Nem tinha TCC, né? Então, assim... E nem tinha, mas na faculdade... Mas não era muito assim, pequeno, né? E mesmo hoje, se a gente ficar muito preso na TCC, falando agora da nossa abordagem, as pessoas ficam presas só no protocolo, né? E esquece aquele vínculo que a gente comentou no começo, que faz você continuar com esse paciente, que faz você fazer ele evoluir, não é? Então, não tinha na faculdade, se você for pensar. Então, foi uma coisa que veio agora, não agora, né? Mas que veio depois de formado. Mas você eu nunca ouso pensou em dizer trabalhar. que a gente teve pouco de TCC na faculdade. A gente teve uma bem matéria. pouco, A faculdade até Gente, hoje em dia é assim. Viu? Porque faz tanto tempo. Não, teve. Eu lembro que teve sim. Ou com a Não, Sandra eu ou com não lembro se eu tinha. eu sei que a gente teve... Com a Mara. Isso. Mas em Alguma das comparação... Ah, não, psicanálise foi não o tem curso como inteiro. comparar, Sim. E até hoje é assim, né? Sim. Então, você tem essa coisa de você, nas faculdades até hoje em dia, de que você aprende um tudo de nada. Né? Vários nada que você aprende. Isso. E aí você sai da faculdade, tipo, tá. E bastante desinformação também, que o psicólogo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, ter uma rede social, e aí você tá lá na rede social, aí, não, a rede social e aí tem que ser entre os trancada, colegas, tem colega que fala, nossa, Paula, tá no Instagram, verdade. tô! Eu tenho até uma experiência que aconteceu esses dias, que eu tava com uma roupa amarela, e uma paciente falou assim, nossa, você comprou uma roupa da sua cor favorita? E eu achei legal ela ter essa troca Porque comigo, foi a né? informação do seu Instagram. Porque foi uma informação que eu passei pra ela, né? E sempre nos jogos, os pinos, eu escolho o amarelo. Eu fiquei pensando, olha só, ela gravou. E eu achei interessante compartilhar. Daí eu recebi assim, nossa, mas a gente não pode falar da nossa vida pro paciente. Eu recebi isso. Daí eu falei, não, mas eu não tava falando da minha vida, mas então, né? como que eu vou falar da minha vida? Eu tava falando que eu gosto de uma cor amarela. E qual que é o problema? O paciente saber que você gosta da cor amarela. Né? Que Como muitas isso vezes eles atrapalha sabem. o Você processo gosta de dele. animal? Sim, tenho 3 cachorros, né? E eu vou falar Né? ainda mais que, assim, muitas vezes acaba falando, por exemplo, eu falo para muitos pacientes, né, os específicos, assim, que estão trabalhando esse tipo de coisa, por exemplo, eu falo, mano, eu sou ansioso, eu tô me tratando para isso, a minha vida hoje é assim porque eu me trato por conta de ansiedade, né, para dessensibilizar aquela coisa, nossa, o psiquiatra, meu Deus, cara, não, velho, psiquiatra é um negócio que tá ali para usar, tá ali porque é uma ciência, é uma proposta para você utilizar também. Eu fui no psiquiatra, me passou medicação, eu tomei e melhorou a minha vida. Eu tomei por um curto período de tempo até eu conseguir me ajustar e depois eu me ajustei e tudo certo. Sim. Então, eu passando isso pra ele, falou, poxa, o cara não tá aqui só vomitando um monte de coisa. Ele é um ser humano também. Sim, com certeza. Né? E fica mais próximo e fala, poxa, que legal, se ele conseguiu, eu consigo também. Tem que tirar um pouco o profissional desse lugar, assim, tão Endeusado, blindado, né? endeusado. Porque não é um ser humano muito comumzinho, às vezes muito sem graça. Às vezes as pessoas falam, posta mais coisa dia a dia. Eu falo, gente, minha vida é chata. Ela é sem graça. É isso. E a maioria de nós somos assim. Verdade. Tem que tirar um pouco, quebrar um pouco disso. Mas na faculdade a gente aprendeu que nem de regata podia, nem de alça podia ir atender. Várias coisas assim desse tipo que a gente sabe que hoje não tem nada a ver. E daí, até você chegar nesse contexto de, né, até antes da gente começar, eu falei, nossa, é uma coisa que eu também ficaria assim. Mas como assim você vai jogar? Como assim vai fazer, né?
E aí que eu queria que você falasse um pouquinho, porque claro, agora entendendo, mas eu, como profissional, eu consigo ver, nossa, realmente ele consegue. Até pensei agora, nossa, dá para fazer muita coisa, posso até eu melhorar nos meus atendimentos que eu faço online. Mas e o pai e a mãe, quando procura? Já procura sabendo que vai ser feito esse trabalho, mas nem todo mundo sabe, né, como é que é feito o trabalho. Porque assim, eu tenho um modelo Ou que é o chega seguinte. pro atendimento, assim, tradicional, por exemplo, primeiro. Então, é engraçado que como eu já tenho um tempo que eu trabalho dessa forma, já vem pronto. Sim. Né? De, olha, então, ele trabalha usando jogos, é uma proposta diferenciada que pro seu filho vai ser legal. Então já vem desconstruído. Mas e antes, o começo? Sabe que não teve muito? Imagina, porque, se assim, eu fosse começar agora, imagina. Semana passada você ainda me perguntou isso, que a gente foi tomar café. Você falou, mas ele tá há muito tempo na área, que eu falei que tinha um lance com os jogos. Não é fácil começar, não foi isso que mas você então, falou? existe aquilo que porque a gente fala de perfil. tem um estigma. Nossa, Tem, também. tem. Como assim? Sim, porque é uma coisa que até eu tenho essa dificuldade muitas vezes, né? Porque no atendimento online, você não consegue jogar o jogo de tabuleiro que tá lá comigo no consultório. Então, eu tenho que jogar um jogo da internet para que eu possa compartilhar. E às vezes eu recebo assim, mas você estava jogando com ele? Sim, mas durante o jogo teve uma conversa, antes do jogo teve uma conversa, e no meio do jogo também tem, né? Eu costumo falar, o atendimento ele não é Fordismo, né? Não é, valendo, vai, começa a sua vida, vamos. Tá passando o tempo, vai, tá demorando por quê? Às vezes eu encerro o atendimento às vezes com 30, 40 minutos porque falou o que tinha que falar, o menino não queria mais jogar e tá tudo certo. Sim. Beleza, a gente já conversou, eu entendi, aconteceu isso, E você vai fazer isso aqui pra casa, às vezes, né? você vai fazer a sua liçãozinha de casa aqui, tá tudo conversado, você não quer mais, tá bom, vai lá, não, tô cansado, não quero jogar, firmeza, vai lá, tranquilo, bom descanso. Então eu não tenho que entregar uma hora, eu tenho que entregar conteúdo. São duas coisas bem diferentes. Sim. E isso que acha, né? Não, estou pagando por uma hora. Fala, não, você está pagando pela resolução do problema. Você está pagando por você melhorar a sua qualidade de vida. São não necessariamente pelo tempo. Nossa, eu vou fazer uma frase dessa aí, colocar no consultório. Isso. Você está pagando pela sua qualidade de vida. Então, porque às vezes, você encerra com a criança porque ela está cansada, porque ou ela, né, escolheu um jogo mais cansativo, né, que usou mais outras habilidades, mas já acabou a sessão. Nossa, você ficou 40 minutos, né? Então tem isso ainda hoje, né? Acontece. É difícil, né? eu parar, porque como tá o jogo ali, beleza, vamos estar jogando, eu tô me divertindo também, tá tudo certo. Sim. Mas às vezes acontece isso, tipo, eu não quero jogar. Então tá bom, vamos só falar do que a gente tem que falar rapidinho e a gente encerra o assunto. Sim. Conversou, papô, beleza. Então você vai fazer assim, atado, lição de casa, exercíciozinho, beleza, pum, falou, acabou. Né? Então, isso é extremamente importante. Aí você fala de, mas nunca teve estigma. Eu não lembro se já teve, mas a questão é, isso é meu, eu sou assim e o que eu passo é verdadeiro. Eu sei entregar aquilo do meu trabalho junto com o que... Porque se eu for aprender a jogar para atender, vai dar ruim. Sim. Eu não jogo absolutamente nada. A única única coisa que eu sei é aquele leguinho que você vai quebrando as pecinhas. Só. Qual? Aquele de espaço que vai caindo, é esse? Não, esse é Tetris. Esse eu gosto também. Esse eu gosto. Mas é o leguinho, acho que é do PlayStation. É a única tem o jogo coisa do que eu Lego sei. mesmo. Isso. Tá. É a única coisa que eu sei jogar. Se hoje eu falasse, não, então vou atender nessa proposta. Não dá. Não faz parte Vocês do meu Minecraft? mundo. Sim. É o jogo mais incrível da história, de verdade. É um Lego infinito. Tem um vídeo muito interessante que, assim, no Minecraft não é só você montar blocos, né? Colocar um bloco em cima de outro, com cor e não sei o que lá. Tem o modo survival, né? De você captar recursos, construir casa, fazer sua base, evoluir, tal. Mas, dentro desse jogo, você consegue fazer circuitos elétricos, né? Como se fossem elétricos, né? Eles chamam de redstone, que é quando você minera ela vira um pó, e esse pó, dentro do bloco, ele vira como se fosse uma linha. Tá. E isso você consegue levar impulsos elétricos de um lugar para o outro. Você tem a alavanca de deixar aquilo ligado para sempre ou não, você tem um botãozinho que dá um pulso só. E isso tem total fundamento de eletrônica de verdade. Então você tem pessoas que constroem computadores só com esse sistemazinho dentro do jogo. Tá. Tetris dentro do jogo. Você fala, nossa, um bloquinho aqui, sim, tem Tetris. Você aperta um botão, ele responde lá na frente. Você aperta um outro botão, ele responde. Com um fiozinho dentro do jogo. Isso é bizarro. Calculadora, isso é bizarro. Fantástico.
E você vai ver o sistema, assim, ele tira o zoom da câmera. Imagina que, sei lá, um bloquinho desse tamanho assim, você tira o zoom, é um negócio, um trambolhão desse tamanho de circuitos e sistemas. Então, assim, você tem, além da parte educativa, né, você tem todo esse... eu considero um prestígio de você conseguir fazer um jogo que tenha tanto a explorar. Sim. E que há 10 anos é o jogo mais vendido todos os anos. Sim. Então, é difícil de manter isso daí. E aí, voltando ao que eu estava falando você falou, poxa, mas o que eu vou fazer? Vou eu agora que eu não jogo nada? Não só o problema de você conseguir intervir com o jogo, como eles também percebem que você não é dos jogos. De você estar ali tentando fazer merda com ele. Entendeu? Isso conta muito. Sim. Então, quando eu vou lá, por exemplo, no Fortnite, eu tenho centenas de skins de Fortnite. Eles nem vão ter paciência de jogar comigo, imagina. Né? Não, mas porque eles vão ter que te ensinar. Vão ter que me ensinar. E o Fortnite não é um jogo que dá pra ensinar assim. Tá. Então, faz isso. Agora faz... Não, é frenético. Tá. Se você não sabe jogar, você morre no começo e acabou. E aí você atrapalha. Prejudica a equipe. Exatamente. Então, é uma grande diferença de... Por isso que eu falo, né? Como que foi, como você construiu, como você se achou. Porque isso já era meu. Você já fazia parte. Em você já. Já era meu desde que eu nasci. Então eu só implementei junto. Sim. E funciona. E hoje você não está sozinho. Você falou de trabalho em equipe, reunião, ou você... Eu faço parte de um grupo chamado Grupo D20, que o D20 é um dado de 20 lados usado no jogo de RPG. E aí lá nós trabalhamos habilidades sociais em grupo usando o jogo de RPG. A gente falou até agora da parte prática individual. Sim. Né? E aí, assim, esse grupo é composto por vários psicólogos igual eu e psicólogas também, igual eu, que tem a sua parte de atendimentos individuais, que também atendem quem atende em grupo, mas nós nos juntamos numa proposta de trabalhar habilidades sociais jogando RPG. Né? Então é uma sala, por exemplo, parecida com essa, você junta a molecada aqui, cada um senta no seu cantinho, cada um tem a sua ficha, cada um tem o seu personagem, que, enfim, dentro de um contexto medieval é fantástico, né? Aquela coisa, você tem um minotauro, é engraçado ter os meninos que criam, às vezes, sei lá, minotauro ninja. Isso hoje já faz presencial, que já tá podendo, faz presencial. Sim, só a casa tá reformando, mas a gente, se o professor tá na pandemia até hoje, atendimento do mundo inteiro no online ainda. Tem muitos grupos que vão continuar no online, mas tem uma galera que vai voltar. Só que a gente tá só esperando a casa consertar. Mas consegue fazer hoje esse grupo de habilidade social no online? Sim, você faz tudo no online hoje? Sim, a pandemia toda. Então, a gente conseguiu sobreviver muito bem. Tem o Discord, não sei se vocês... Sim, Discord. Aí, ó. Bom, tá melhor, melhorou, a gente não é tão de fora. Obrigada, viu? E aí o Discord é um comunicador que junta Skype com um monte de coisa tal, que você consegue organizar. E a grande sacada do Discord é que você consegue colocar os bots lá dentro, né? Os robozinhos que fazem coisas por você. Então, você tem o que fez a gente conseguir manter esse tempo todo. Bot de dinheiro, que eles têm o dinheiro do personagem deles. A gente conseguia até fazer controle de economia dentro do servidor. O bot de inventário dos itens deles de personagem. Tem um bot de shop dentro do Discord também. Então, por exemplo, eles têm o dinheiro deles e um belo dia... cheguei da escola, nossa, é verdade, eu preciso comprar poção para a sessão de hoje. Ele já entra no servidor, já compra e já está comprado para a poção dele. Né, tudo automatizado. Bot de música, você consegue colocar música para você ouvir dentro do servidor, quando você está jogando em grupo ali. Então, foi fantástico como que o Discord ajudou a gente. Foi um trabalho muito difícil, mas que a gente conseguiu se reinventar muito rápido, né, por conta disso. Nossa, eu já ouvi tanto falar de logo no comecinho, assim, pandemia, segunda-feira, terça-feira, fecha o consultório. Acabou, não tem nada. Sim. E nós não, eu falei, não, o que a gente vai fazer? Vai ter que manter isso aqui. E aí, trabalho, e fez isso aqui. Então, até hoje está se mantendo assim. Claro que quem está no online já sabe que vai voltar presencial, então só esperar mais um pouquinho. Mas, quem não é de São Paulo, né, no caso que tem presencialmente lá, é de todo lugar. Sim. Né? Tem um que menino a pandemia proporcionou muito isso, né? Então, eu atendo um menino de Londres, que é do grupo, da Guatemala. Tem uma menina da Coreia do Sul que eu atendo. Então, assim, quebrou não só paredes, como tudo. Né? Você consegue ter acesso a tudo. Então, muitos grupos vão continuar online, mas os presenciais eles vão voltar logo, logo. E é muito divertido. Imagino. É muito legal. Você interpreta, o mais legal é interpretar, assim. E aí a gente entra na parte de gamificação. Né? Porque, assim, a gente não só joga e não tem só essa parte do trabalho social ali envolvido dentro do grupo. Mas a parte de gamificação é o seguinte: a gente pega elementos que são usados dentro dos jogos, como por exemplo, o que faz as pessoas se manterem tanto no Fortnite?
Primeiro, a parte estética, né? Tem os desenhos bonitinhos, o formato que eles conseguiram criar de jogo e tal. O que faz as pessoas gastarem dinheiro no Fortnite? Todo dia a loja apresenta algumas skins, algumas poucas skins, e a loja se renova por dia. Sim. Ou seja, eu preciso todo dia dar uma olhada lá se aquela skin que eu quero tá lá. E às vezes eu falo, putz, eu queria aquela outra, mas tá essa aqui agora. Aí eu gasto com essa. Aí no outro dia aparece a outra, eu falo, putz, eu preciso comprar mais, porque eu queria essa aqui, mas eu já tinha gasto com a outra. E compra mais. E compra mais. Então você pega esses elementos que são usados em jogos e traz para dentro da terapia. Então, por exemplo, existe uma das propostas, tem um autor chamado Yukai Shou. Ele criou ali um octagrama, e dentro desse octagrama são vários elementos de jogos que ele levantou, teoricamente, que façam com que nós ficamos dentro de um jogo. Como, por exemplo, um elemento de game design, enfim, coisas que façam você se manter dentro de um jogo, um aplicativo. O simples digitando do WhatsApp que aparece ali já faz você ficar esperando dentro do aplicativo. Porque você fala, tá digitando, peraí. E pronto, você fica ali parado esperando. Já mantém você alguns segundos a mais dentro do aplicativo. Então, a gente pega os elementos do RPG, por exemplo. Tem um que chama o chamado do... como é que é? Do épico? Tem uma tradução literal lá, mas enfim, como se fosse o chamado da missão dele. Então jogos que, não sei se vocês já viram algum jogo que é assim, mas que logo que começa, você é o escolhido que levantou a espada e você foi o escolhido para poder, que só você tem essa missão de salvar a princesa. Né? O Mario Bros é assim. Sim. Você é o cara que você foi designado para salvar a princesa que foi raptada pelo Bowser. E esse elemento a gente coloca dentro da sessão. Do tipo, olha, cara, você tem um chamado, você tem um propósito, não é só sentar e jogar, a gente tem toda uma lore é a história de fundo, o pano de fundo de onde eles vivem. O legal do Discord é que a gente conseguiu meio que implementar um sistema que não existe, né? Enfim, criar um conceito que é multiplayer tabletop RPG, que é o quê? Você ter mesas de RPG que se passam no mesmo universo. O que acontece nesse grupo aqui pode influenciar nesse grupo aqui, sem eles se conversarem. Né? Então, isso fez um sistema muito grande integrado que você consegue falar, cara, só aquele cara ali consegue resolver essa parada, que vai salvar o resto de todos os outros grupos. Então, quando você tem esse chamado, essa coisa, você começa a falar, cara, beleza, só que você precisa ficar forte. Como que você vai ficar forte? Vou jogar, né, dentro de uma parada mais tradicional assim, da RPG, de você... você fez aventura, você matou tantos bichos ali e tal, não sei o que, então você ganhou tantos pontos de experiência que vai fazer você aumentar de nível. A gente leva isso para um outro nível, que é levar atividade para casa, por exemplo. Sim. Então, cara, na sua casa você vai lavar louça, arrumar a cama, vai fazer a sua lição de casa, vai organizar o material para o dia seguinte e vai fazer, sei lá, jogar o lixo da casa fora. Para cada um você ganha 50 pontos de experiência. Tá. E aí, quando você faz a semana toda... E aí é onde você conta também com a participação da família. Exatamente. Tem essa parte de orientação. Isso. Quer fazer o quê? O grupo é quinzenal, então vai fazer com que nesse período de 15 dias ele já chegue com um monte de experiência nova e o personagem já tá mais forte, ele já começa a jogar com o personagem mais forte e motiva mais e vai embora. Sim. Então, aí entra a parte de orientação parental, que é... Você consegue contar com a colaboração dos pais? Difícil. É difícil, porque assim, por mais que seja só você pegar a folha que tá pronta, que a gente manda pronta e fazer um xizinho, é difícil. Você fala da rotina que ele vai ter em casa para que ele ganhe esse... Isso. Que são coisas assim, que geralmente são atividades de vida diária. Sim. Claro que como a gente está trabalhando habilidades sociais, a gente fala, manda uma mensagem para um amigo. Né? Sim, tem outras coisas que vocês colocam Dá como para tarefa de adaptar casa. o que for, né? E aí, acho que também de acordo com, não só com a queixa, mas também com o diagnóstico. Sim. Então, a gente sempre fala que para começar no grupo, para você atender no grupo, você precisa ter um atendimento individual. Sim. Esse atendimento individual pode ser com a gente, né, dentro dos psicólogos ou de qualquer outro terapeuta, mas a gente sempre bate na tecla de que tem que ter um profissional individual, porque a gente tem que fazer o link de uma coisa com outra. Então o individual faz, eu preciso trabalhar isso aqui com ele. Aí eu tento transpor isso daqui para dentro do grupo. E assim a gente trabalha em conjunto. E o jogo acaba sendo um incentivo. Exatamente. Né? A gamificação é justamente trabalhar a motivação, o incentivo em fazer aquilo. Então, poxa, se tornou para ele importante ele cultivar aquele personagem e deixar ele cada vez mais forte, eu vou fazer minha correria de outro canto. Sim. Se é só dentro do jogo que funciona, vamos jogar que vai. Só que vai chegar uma hora que fala, putz, não vai, a gente não consegue jogar nunca, não sei.
Então a gente, cara, beleza. Então, pra você deixar o seu personagem mais forte, você faz... Além de umas missões, por exemplo, cara, tem um exemplo, vai. Enurese, noturno. Né? Acorda lá, fez xixi na cama. Cara, se você ficar tanto tempo... Lógico que não é assim, tá? Existe todo um contexto, mas eu vou dar um exemplo aqui. Não se você ganha, ficar tantos dias... Não, é mais ou menos isso. Só que não tô dizendo estrutura, isso. Porque às vezes fala, pô, não dá pra quantificar... Porque tem coisas que ele não vai conseguir nesse período. Exatamente. Não dá pra falar, por exemplo, ó, se você parar hoje e ficar 10 dias, você vai ganhar um... negócio. Não é bem assim. Mas eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo pra vocês entenderem. Treino, né? Ó, se você ficar uma semana sem fazer xixi na cama, eu vou te dar uma espada lendária de fogo que mata um monte de coisa. Então, aí, se isso faz parte pra ele já, se tem o jogo envolvido, ele vai fazer pra ganhar a espada, pra poder melhorar o personagem dele. E aí a gente começa a trazer outras coisas. Então, por exemplo, cara, se você conseguir mandar mensagem lá no grupo com a gente todos os dias, né? Um exemplo melhor que eu faço. Por exemplo, a menina fala assim, eu quero uma katana que solta fogo e raio e gelo e lá. O que você quiser. Agora é o seguinte, pra você dormir sozinho, né, sem o pai e a mãe do lado e tal, pra você dormir sozinho. Quanto mais dias, você tem 15 dias entre um grupo e outro. Sim. Se você, para cada dia que você dormir sozinho, você vai ganhar um dado a mais de dano. Então, por exemplo, quando você vai atacar, você roda um dado para saber primeiro se você vai acertar. Depois que você acerta, você roda o dano. Então, por exemplo, digamos que um raio de choque cause 1d4, que é esse dado aqui, que tem 4 lados. Joga o dado de 4 lados, deu 3. Então vai dar 3 de dano. E aí, quando eu falo pra ele, isso geralmente acontece mais com os pequenos. Que o pequeno gosta de ver número grande, ver coisas grandes acontecendo. Assim. Nossa, você deu 48 bilhões de dano. E às vezes a outra pessoa tem, sei lá, 75 bilhões de dano. Não foi nada perto, mas quer ver número grande. Sim. Então você coloca, pra cada dia você vai ganhar um dado a mais de dano. São 15 dias, são 15 dados desse de dano. É 15 vezes o que ele daria normalmente. Aí fala, mas você pode usar uma vez na sessão. Então ele vai juntar esse ataque todo pra chegar no dia e ele usar. E aí ele começa de novo. Legal. E aí pegando esse exemplo do dormir sozinho, ele vai fazer isso no grupo. E aí no individual vai estar outra pessoa trabalhando do porquê de não conseguir dormir sozinho, do porquê querer os pais, as outras questões. Sim, claramente. É um a mais. Um a gente conjunto. Trabalha isso. Show. Porque o dormir sozinho Porque ele envolve um estresse. Às vezes eu sinto que falta isso. Ou fica só aqui no trabalhar o porquê que tá dormindo sozinho e falta essa outra parte do estimular. Exatamente, que é a exposição, a gente precisa fazer. Então eu trabalho, beleza, cara, acontece isso aqui e tal. O dormir sozinho, ele é um estresse. Porque é um medo, enfim, várias coisas que compõem ali o porquê de dormir sozinho. Então você trabalha isso. E aí, ao mesmo tempo, neurobiologicamente falando, você tem aquela coisa de, quanto mais estresse você evitar ao longo da sua vida, menos resiliente você vai ser. E quando aparecer um estresse maior, você está lascado. Sim. Então, quando você vai expondo, você leva pra... Só que como você vai falar, então, é muito importante você, senhorzinho de 6 anos, que você trabalhe a sua resiliência, tá? Então eu gostaria que você se exponha a dormir. Não tem sentido nenhum. Sim. Então a gente gamifica essa experiência para ele, para que ele tenha um mínimo de motivador para sair dessa parte do identificar o porquê que dorme e para ter uma motivação a mais ele se expor a dormir. Para já entender que vale a pena passar aquele estresse. Exatamente. Porque você pode trabalhar, por exemplo, na DCC, né? Você dorme sozinho por conta disso, você pensa automaticamente isso, sentimenta isso, tal. Tá. Entendi. Só que como a gente está trabalhando com uma criança, no caso, um exemplo aqui de 6 anos, imagina que, né, de novo, córtex pré-frontal, não tem como falar, então, beleza, eu entendi que é importante, deixa eu me expor. Mas na hora, né? Não. Sim. Né? E aí também tem a parte de orientação parental, que é justamente para, vai rolar ali um emocionalzinho e tal, e o pai e a mãe, não, tá bom, vamos lá. Então você tem que entender o porquê das coisas e é um processo, não é uma coisa que, então, é o seguinte, precisamos dormir sozinho a partir de amanhã, tá? Valeu, gente. Sim. Também não tem como. Então, enfim, tá tudo amarrado. Por isso que a gente fala que tem que ter o individual e o grupo juntos, né? Porque um trabalha ajudando o outro ali. Com motivação, que é o principal pressuposto da gamificação da terapia. Até por isso, então, que tem essa equipe. Porque senão não Exatamente. dá conta, né? Sim. Exatamente. A equipe... A gente não dá conta nem
da parte de organização do pano de fundo que é, né? Porque é muita coisa, assim, é uma coisa que não é só a gente colocar em dados, a gente usa a criatividade para criar esse universo para eles. Então, por exemplo, tanto que a gente trabalha por temporadas, igual Fortnite, igual essas coisas, a gente trabalha por temporada. Então essa aqui é a temporada da história, teve a mais longa e mais forte, assim, foi a do Scarshantalas, que era um dragão, que o menino que tá há 4 anos em terapia de grupo tomou um tapa dele na cara e quase morreu com um tapa. Então ele era extremamente forte e aí todo mundo dos grupos, a gente conseguiu desenvolver uma história para que os grupos trabalhassem em conjunto para conseguir. Então um grupo ia resolver uma coisa aqui, o outro grupo ia destruir um negócio que enfraquecia o dragão, o outro grupo aquilo, e o grupo que era o mais forte e mais antigo ia enfrentar diretamente o dragão. Então teve uma colaboração de todos os grupos para conseguir chegar num ponto só. E aí beleza, fechou essa temporada, então começa outra temporada. Quando vocês, no caso dessa, quando vocês mataram o dragão, vocês foram para Grécia. E aí a gente consegue transportar essa molecada para Grécia, introduzir cultura grega, introduzir história, geografia. A gente trabalhava, você tá aqui, você tá em Creta agora. E aí a gente colocava um mapa para saber, Creta é aqui. Ah, mas eu quero ir para Atena. Cara, olha o rolê que você vai dar para Atena. É isso? Tá bom, então vamos preparar a viagem. Né? Então, a gente consegue trazer muita coisa dentro desse jogo. Eu acho que fala um pouco do quanto que os profissionais, e aí não só os psicólogos, mas também os professores e quem trabalha com criança, quem trabalha com adolescente, tem que se atualizar um pouco nas coisas e descobrir formas de lidar. Às vezes que eu sei que você recebe, nem se falou, com TDAH, você recebe queixas arrojadas no consultório, diferentes no consultório, que nem a Fafa também recebe. Eu não atendo criança, eu atendo só adulto, então é diferente. Mas eu acho que esse profissional tem que buscar como capturar. Como que eu vou capturar a atenção, como que eu vou fazer efetivamente alguma coisa legal com esse jovem, com essa criança. Sim. A gente criar um ambiente que seja motivador para ele. Isso. E no caso você com adultos, tem o perfil de... Eu tendo adulto também, de que já vem com ele tem o interesse. Né? A gente tem todo esse universo criado para criar um interesse. Porque, às vezes, aquela coisa, o menino, na visão dele, dentro da cabeça dele, tô indo mal na escola, não consigo estudar, só quero saber de jogar, porque a vida é assim, a vida é bela. E, pô, que saco, minha mãe, a diretora lá reclamou com a minha mãe, que droga, tem que ir pra terapia, que saco. E a gente traz pra terapia e fala, cara, tá tudo bem. A gente tem coisinhas que vão trazer benefício pra você e eu tô aqui pra te ajudar. Só que dentro da linguagem dele. Eu não tô falando desse jeito, eu falar, tá, mais um, enchendo o saco. É verdade, blá blá, né? Exatamente. E aí com isso eu consigo, cara, dar. E aí o que acontece, uma coisa engraçada, principalmente com adolescente, acho que até comentou lá fora, não sei se comentou aqui já, acho que não, de que me vem, por exemplo, eu lá com as minhas luzinhas no meu quarto, meus Funkos lá, e como eu jogo, como eu gosto dos jogos que eu tenho, das coisas que eu tenho. Fala assim, tem o Switch, PlayStation 4, notebook gamer, tem guitarra, um monte de coisa que eu tenho lá em casa. E fala, pô, eu quero ser assim. Porque eu achava, pô, meu futuro vai ser eu virar um cara que, sei lá, faz uma profissão qualquer aí, porque eu tenho que fazer e ponto final. E eu tenho que criar uma família, tenho que ter filho, tenho que fazer um monte de coisa. Cara, não, você pode ser o que você quiser. E tá tudo bem. Então... Até porque é uma parte, né, do Renato lá. Exato, não é? Exatamente. Tem toda uma questão até que você falou no começo da sua vida que a gente não imagina, eu acordo 5 horas da manhã para estudar. Não é porque eu gosto do gamer que eu vou, né? Sim. Dormir tranquilo, acordar e jogar. Tem Exatamente. todo um pano de fundo. Tem toda uma questão que a gente não vê. Por isso que é interessante a gente conhecer, né? Porque senão a gente não conhece, a gente já se defende, né? Eu vejo assim no consultório, já se defende como se fosse uma coisa negativa. E tem incontáveis, sem falar de gamificação, essa parte toda aqui, a gamificação ela não é jogar, ela é tornar a vida jogável. E isso, por exemplo, o Waze, eu acho que não vi mais isso, mas lembra que tinha um negócio de você pegar umas balinhas que apareciam no caminho, você juntava pontos, trocava por carrinho novo? Eu sei que você evolui ainda. Tem isso. Melhor, Duolingo. Tá, sim. Duolingo usa um princípio dessa octálise, que chama, né, o nome da teoria dele, de que você acumula coisas, você nomeia o seu progresso, você quantifica o seu progresso. E isso é uma grande ferramenta para você colocar para várias coisas. Então, por exemplo, se você quer gamificar uma terapia de adulto, fala assim, nós temos que trabalhar essas 4 coisas aqui.
para cada vez que você tiver um progresso, a gente vai colocar um ponto. A gente tem que chegar em 5. Sim. Quando chegar em 5, a gente entendeu que está tudo bem. Sim. Isso é um elemento de gamificação. Né? Não é uma coisa que a gente cria um mundo fantástico medieval para poder fazer. Você gamificou uma coisa porque tem a ver com game design, não exatamente com o jogo. Por que eu falei isso agora? Os jogos, né, dos benefícios. Falando de jogo especificamente, tem toneladas de estudos sobre os benefícios de jogos. Assim. Jogos que incentivam minimamente a leitura, porque você... mas nossa, vai ler um livro? Tá, mas olha quanta legenda ele tá lendo do jogo ali para poder prestar atenção no jogo, para ter informação. Hoje, por exemplo, você tem um jogo que chama Uncharted. Ele é um jogo que trabalha... a história ali do jogo é o personagem que ele é um arqueólogo e que ele busca tesouros. E, cara, você tem que montar puzzle, você tem que fazer quebra-cabeça, você tem que juntar informação que você pegou com um cara lá pra juntar com a outra que um cara falou e falou, mano, eu tenho que pegar um negócio que tá anotado num caderno tal. Olha quanta coisa você não trabalha Sem contar que tem gente que aprende outro idioma, né? Sim. Não é? Eu nunca fiz aula de inglês, eu aprendi jogando, totalmente. Da época da adolescência, que é de novo um jogo de RPG chamado Tibia. É um jogo muito antigo, tá vivo até hoje. Que é um jogo de bonequinho, sim, parece um bonezinho de Lego que vai andando assim e tal. 2D, não tem som, é bem simples, mas até hoje ele tá vivo. E é um jogo em que você tá ali, você escreve lá, conversa com as pessoas e que assim, se você não souber falar, você não joga. É simples, é fato. Então, o mínimo você vai começando a aprender, fazendo amigos fora de outros países. Eu tenho um amigo que é polonês, ele mora hoje na Inglaterra, conheci jogando Tibia. Jogando GTA, tem um amigo que ele mora em... não é Fernando de Noronha, ai, meu Deus. Enfim, lá no Nordeste, que trabalha com mergulho, que falou, cara, minha casa tá aqui, vem quando você quiser, mergulho pra você. Então, assim... Você cria relações, né? Muito. Você consegue... Você conhece culturas, você conhece pessoas diferentes, você sabe como que... Você cria, é muito louco, assim, tem... Fora os benefícios sociais, os benefícios cognitivos são, por exemplo, jogos usados em terapia, para terapia. Sabe o óculos VR? Sim. Sabia que dá para tratar labirintite com isso? Sim. Eu não sabia. Labirintite, fobia, medo de altura. Medo de algumas coisas, sim. Tem um jogo, né? É um programa que a pessoa coloca o óculos, né? Quando você coloca o óculos e você coloca o fone de ouvido, você fica totalmente fora de realidade. Você pode... dependendo do que for passado para você no som e no ovo, você cai pro lado, porque você perde labirinto de equilíbrio e perde referência de visão. Né? E aí, você transporta isso para uma terapia, tem jogos que fazem esse tipo de exposição, por exemplo, para palestras. Então, o terapeuta tá aqui, por exemplo, tá com o óculos ali, a Fran tá com o óculos, eu tô com o controle aqui, o teclado e o mouse, e tá rodando aqui, eu tô vendo aqui o que ela tá vendo. De acordo com as reações dela, o que eu quero trabalhar, eu vou controlando a reação da plateia. Então, se ela tá falando bem, eu deixo a plateia um pouco mais em silêncio. Se ela tá falando um pouco mais de algum jeito que incomode, eu coloco alguém para bocejar, eu coloco alguém para tossir. Daí você traz experiências, né? Que muitas vezes... Você faz uma exposição mesmo mais controlada. Casa, às vezes ela não faz, mas aqui é mais controlada e é certeza que ela vai vivenciar. Né? Exatamente. É uma exposição completamente controlada. Que você pode colocar nível de dificuldade nisso. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem muita fobia, eu coloco uma pessoa para dar uma tossida para ela se tocar que, tipo, putz, espera, não tá sendo tão interessante, deixa eu mudar minha forma de trabalhar. E aí a gente volta de novo naquela parte do estresse. De que da mesma exposição que você faz com uma criança pequena, você, por vários motivos de você ter, de repente, esquivado na sua vida de tantas outras situações que te levaram a você ter medo de dar palestra, você tem que ser exposto àquele estresse para aprender a resolver. Sim. E quando você é exposto ao estresse dentro de um ambiente totalmente controlado como esse, é plenamente seguro. Meu, incomodou muito, só tirou óculos e acabou. Sim. Você não precisa passar uma vergonha de sair correndo do lugar e perdeu, né, enfim, prejuízo, sei lá o quê. Maior, né? E medo de altura, sei lá, infinitas Várias possibilidades. coisas. É muito legal. A gente ficaria aqui bastante tempo falando, Sim. né? Né? Muito gostoso, né? Muito Mas, bom. né? Tem mais alguma pergunta? Não, eu aprendi bastante já. Amanhã acho que vou acordar às 5 horas da manhã. Tô acordando às 5 e meia, mas vou ver se eu consigo. Você já acorda cedo, mesmo Mas no não domingo. para estudar. É isso que eu ia falar, você mas tem uma não rotina para pra isso, estudar, é. né? Sim, sim. Só pra finalizar então essa parte de rotina, que era importante falar, que assim, muita gente fala, pô, mas você tá fazendo isso, então não sei o quê. Eu adquiri pra mim essa rotina e pra mim tá funcionando. Isso. Eu tenho um propósito, não é uma coisa que eu quero
falar, olha gente, performance, uau, façam. Sim, não, sim. cada um tem o seu tempo. Não dá, por exemplo, para eu falar para um TDAH fazer isso, que, cara, ele vai se frustrar e Sim, vai... sim. Vai ser né? pior, né? Não dá para você... Cada TDAH, cada pessoa tem o seu relógio, cada um tem o seu jeito, o seu tempo, a sua rotina. Você pode controlar e tentar organizar a sua rotina para que seja favorável para você dentro do seu possível. Eu arrumei o meu possível hoje e para mim está funcionando muito bem. Não só por performance, mas para eu conseguir ficar bem longe da ansiedade que eu não quero mais voltar, não. Sim. Né? Então, exercício físico, boa alimentação, estudos, dormir cedo, regular bem o sono. Depois que você aprende a lidar com ela, aprende o que dá pra você fazer pra evitá-la, não é o ouro, né? Não tem mais como Exatamente. você ficar sem isso. Exatamente, porque o mais difícil de você começar a fazer é você entender que aquilo é resultado. Por Sim. exemplo, vou fazer academia. Comecei a fazer academia lá, tal, tô fazendo exercício, só que, poxa, meu corpo não tem resultado, não tô vendo nada. Só que você fez uma semana de academia. Sim. Sim. Se você mudar a sua cabeça para pensar, não, deixa eu me garantir que eu tô fazendo isso todos os dias e o resto depois eu vejo, um belo dia você passa no espelho e fala, nossa, olha. Tô forte. Mas você sabe que esses dias eu Aí vi... a partir dali começa a falar, aí você Aham. falou, aí entra na rotina e fala, agora eu não quero mais perder isso aqui, agora eu entendi como é que é. E Esses dias eu vi na internet, até falando disso, de treino, de academia, que a gente aprendeu errado. A gente aprendeu que tem que fazer exercício pra gente ser magro. Se a gente aprende que o exercício é pra saúde, é pra um dia melhor, é pros hormônios, é pro bem-estar, é pra mais um monte de coisa, a gente não ia se frustrar tanto com o exercício. Mas ensinaram pra gente, não, você tem que ir pra academia e você tem que ficar sem comer pra você ser magro, porque esse é o certo. sim. Agora, ainda bem que isso está se desconstruindo. Mas ainda tem muita barreira, né? Tem. Nessa parte. E é o nosso trabalho desconstruir Sim. isso, né? Trabalho nosso, de fono, de educador físico, fono, desculpa, de nutri, bom, fono também, né? Enfim, todos os profissionais da saúde, Sim. né? Sim. De desmistificar o que foi criado erroneamente antes, né? Esses dias eu vi uma entrevista com a Roberta, esposa do Paulo Musi. Sei. Ela falando sobre isso. Os profissionais de saúde indicam, o médico indica, o psicólogo indica que tem que fazer atividade física, mas ele não faz. Então ele tem que ser o primeiro a fazer, até para ele ser o exemplo pro paciente dele. E eu acho o exemplo de bem-estar, o exemplo de como reflete. No começo eu brinquei que eu ia arrumar de desculpa, e às vezes a gente quer arrumar uma desculpa para não ir. Mas aquilo ali faz bem, aquilo ali acaba refletindo no seu Você dia, falou do acaba Paulo sendo muito Musi, bom. ele é um absurdo, ele é um monstro, É, assim. Não só ele é monstro de incrível. tamanho, porque assim, ele tem 2 anos que ele faz live todos os dias, cedinho, na bike. 7 da manhã, Na bike, todos os dias, incansavelmente, não pula há 2 anos. Isso batendo papo. Isso é uma dificuldade tão grande de fazer, É. sabe? Você não dá pra ter noção do quanto é difícil de você conseguir esses 2 anos ininterruptos, Sim. né, de tudo isso. É disciplina. E pra ele, ele acorda 4h30, ele acorda 4h30 da manhã, dorme meia-noite, aí eu já acho, Sim. pra mim é impossível. Não dá, né? Mas pra ele funciona e ele faz isso. E olha que onde ele tá, quem ele é. Sim. É literalmente um monstro, Sim, tanto verdade. de profissional quanto de tamanho, de Sim, disciplina, de sim, tudo. sim. Então, enfim, é um baita exemplo, assim. Verdade. Mas tem escolhas, né? Você pode ter uma vida média? Pode. Sim. Você pode não fazer exercício? Pode. Não tem problema nenhum. Depende do que você quer de vida. Se você acha que você quer crescer na vida, mantendo uma vida Mediana. não mediana, só desorganizada. Nem vou Sim. falar mediana, mas só desorganizada não vai ser da frente. Sim. Ninguém é obrigado a ter um alto desempenho. Mas minimamente organizado, pensando em saúde só, é o mínimo. Sim. Né? Desempenho, cada um quer ter o que quiser, Sim, fica tranquilo sim, com isso. tem. Mas o mínimo Aqueles de... padrões, né, que algumas pessoas colocam, não precisa ter isso. Não. Por exemplo, isso daí, por exemplo, nossa, acordar 4h30 da manhã, 5h30, cara, eu faço porque pra mim funciona, pra mim eu Sim. gosto, mas você não é obrigado. Sim. Agora a gente tá falando de saúde, que é o básico. Saúde mental é o básico e a gente trabalha com exercício físico, com bom sono e alimentação. O resto é resto. E acabou. E terapia, enfim, coisas que a gente consegue... Exato. E Rê, Fantástico. onde que as pessoas encontram esse seu projeto? Como é que você tá? Onde que você está divulgando? Onde que as pessoas acompanham o seu Chegam trabalho? até você. Chegam até você? Tá, eu tenho as minhas redes sociais, assim, eu tenho hoje o mais forte é o Instagram, Renato Galo com Moisés Psi, tudo junto, minúsculo. Tá. Uhum. Esse Renato Galo Psi é o mesmo da Twitch, que é twitch.tv/Renato Galo Psi. Eu faço lives jogando, né, live bem estilo de gamer mesmo, que você vê lá na Twitch, mas eu falo de saúde mental pra molecada. Que é muito legal, assim, tem um pessoal que já aparece por lá, já discute, um menino de 13 anos que
Toda live ele aparece, ele tenta aprender e fazer as coisas Legal. direitinho, mudar a rotina dele, isso é fantástico. Essa é uma ideia do meu projeto, né? De falar de uma linguagem jovial sobre saúde. Sim. E falar, ó, entenda que o seu cérebro não pode desempenhar algumas coisas tão bem quanto a gente espera. Não se culpe por isso. Você pode ser melhor. É só você tentar e querer fazer. Vai ser doloroso? Vai, mas vai valer muito a pena. Essa parte, né, na Twitch, o Instagram, o dos grupos. @ grupo D20, eu só preciso ver se tem um ponto, agora não lembro. Vê pra mim? Obrigado. Eu acho que não, mas enfim. Acho que é @ grupo D20, que é o que nós Que é o falamos. seu grupo, que é a equipe, né? Isso. Que é do Germano, Túlio e a Raíssa, mas eu faço parte lá. Legal. Sem ponto. Tá, então, sem ponto. @ Sem ponto. grupo D20, tudo junto, minúsculo. Tá. Só. E é eu isso acho. só, né? Não vamos... Tá bom já, né? Pra Só no encontrar. Instagram Senão e vamos Twitch sair é o que eu encontrando. faço hoje. Logo vai ter mais, mas por enquanto dentro do Instagram você acha tudo o resto. Então, Mas tá eu certo. acho muito legal o seu conteúdo no Instagram. Acho que dá pra Você ter acha? uma aproximação legal, dá pra entender muito bem. Você aprende olhando com algumas coisas que você passa, sem ser uma coisa chata, sem ser maçante. Que eu acho que esse que tem que bom. ser o objetivo. Que bom. né? Isso pra mim Ser foi um leve. feedback já, então, porque, né? Pode continuar, né? Eu tento dividir os temas por semana, né? Então eu faço postagem de segunda, quarta e sexta, e aquele é o tema, do que eu, de repente, tentar enxutar um conteúdo numa postagem só. Não, eu quero fazer um começo, meio e fim. Vou falar de autismo, que foi da semana passada. O que é o autismo, tratamento, e eu faço uma reflexão sobre o que é a neurodiversidade, né? O que é o autismo enquanto lugar na sociedade e pessoas de neurodiversidade, seja qualquer que seja, de transtorno de desenvolvimento ou não, qual que é o lugar delas na sociedade. Ansiedade, o que é implicações e tratamento, enfim, sem fazer um começo, meio e fim ali. Sim. Então é bom saber esse feedback que tá dando certo. Obrigado. Isso é bem legal. E a gente quer, claro, agradecer, né? A sua presença. Imagina, eu que agradeço. a sua Agradecer ter troca. vindo de Foi longe. muito, muito bacana, muito legal mesmo. Valeu, eu que agradeço. Honra estar aqui. Obrigado mesmo. Obrigada mesmo. E você, como é que encontra? Eu no Instagram como Fabi Arello Psico e também toda quarta-feira às 8 horas aqui no Pod. Isso No aí. YouTube. Isso aí. Eu também, toda quarta-feira aqui, às 10 no Spotify, também a gente já libera o episódio. E no Instagram como Paula Psicóloga. Não deixem de acompanhar, não deixem de curtir o episódio, de depois falar pra gente o que vocês acharam. E é isso. E é isso. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu. Muito bom. Obrigado. Adoramos. Valeu mesmo.